As forças especiais russas nunca estiveram tão vulneráveis. Em uma série de ataques coordenados, a Ucrânia está desmantelando as defesas russas com precisão cirúrgica. Mas o que aconteceu quando um enxame de drones FPV ucranianos atacou um grupo de soldados de elite da Rússia? O que parecia ser uma missão russa de avanço rápido se transformou em um caos absoluto. Tropas em pânico, veículos destruídos e um recuo humilhante. Fique até o final para entender como esse ataque mudou o rumo da batalha. As tropas ucranianas realizaram uma varredura estratégica e precisa contra posições russas entrincheiradas perto de Novotroitsk. Cada estrutura fortificada foi minuciosamente revistada, garantindo que nenhum soldado russo permanecesse escondido. O objetivo? Impedir qualquer possibilidade de contra-ataque russo e manter o avanço ucraniano ininterrupto. A eficácia dessas operações é evidente. Cada posição limpa representa um golpe na capacidade russa de reagir. A ofensiva ucraniana continua firme, forçando os invasores a recuarem cada vez mais. Uma ação coordenada na região de Turetsk-Donetsk demonstrou o poder da ofensiva ucraniana. Um veículo blindado APC transportou soldados diretamente para um prédio ocupado por tropas russas. Sob uma chuva de tiros de cobertura, os ucranianos rapidamente instalaram explosivos de alta potência. Olá, seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil. O resultado? Uma explosão devastadora que obliterou o prédio e os soldados russos dentro dele. Em segundos, uma posição inimiga foi varrida do mapa. Esse tipo de ataque rápido e destrutivo está desmontando as defesas russas de forma implacável. Perto da vila de Nikolsky, drones FPV ucranianos destruíram um BMD-4 e um BMP-2 russos, impedindo que essas unidades chegassem às suas posições de ataque. Sem cobertura blindada, os soldados russos ficaram completamente desorientados e expostos ao fogo ucraniano. Essa ação prova, mais uma vez, que a Ucrânia domina a guerra de drones, utilizando ataques de precisão para impedir qualquer avanço russo antes mesmo que ele comece. Os russos tentaram aproveitar o mau tempo para avançar na região de Velika Novoselka. No entanto, a 110ª Brigada Ucraniana estava preparada. Monitorando o avanço russo com drones, as tropas ucranianas planejaram um ataque cirúrgico. O primeiro tanque da coluna russa atingiu uma mina terrestre, seguido de uma segunda explosão. Mas, incrivelmente, o tanque continuou avançando, mesmo sendo atingido por múltiplas minas. Foi preciso um ataque coordenado de drones e artilharia para finalmente neutralizá-lo. A coluna russa entrou em pânico. Sem opções, tentaram recuar, mas foram alvo de artilharia de precisão, que desmantelou completamente o avanço inimigo. Em uma ofensiva massiva, drones ucranianos localizaram e destruíram bunkers russos um por um. Na região de Zaporizhia, uma fortificação russa foi obliterada por um ataque aéreo preciso. Em seguida, outro bunker foi localizado e destruído da mesma forma. A Ucrânia está utilizando inteligência avançada para identificar e neutralizar essas fortificações, garantindo que os russos não tenham onde se esconder. Imagens de drones mostraram um grupo de soldados norte-coreanos se movendo próximo à vila de Nikolskoye. Um deles, ferido, recebeu ajuda de seus companheiros, mas os drones ucranianos já estavam de olho. Um ataque de drone eliminou um dos soldados instantaneamente. Os sobreviventes tentaram escapar, mas outro drone os perseguiu implacavelmente, atacando até que o último deles fosse neutralizado. A presença de soldados norte-coreanos na guerra levanta questões sérias sobre o envolvimento da Coreia do Norte no conflito. Em uma emboscada impressionante, drones ucranianos atacaram um comboio russo em movimento. O primeiro ataque destruiu um veículo, causando pânico nas tropas. Muitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e atingidos por explosões precisas. A confusão foi total. Alguns soldados russos correram para o mato, mas drones ucranianos os seguiram, garantindo que ninguém escapasse. Mais uma demonstração de como a Ucrânia domina a guerra assimétrica com ataques aéreos de precisão. O momento mais chocante: forças especiais russas foram vistas batendo em retirada após um devastador ataque de drones FPV ucranianos. Esses soldados de elite estavam em uma missão para avançar em território ucraniano,
mas foram pegos de surpresa por enxames de drones. As explosões foram precisas e avassaladoras. Sem alternativa, os russos abandonaram suas posições e fugiram em desespero. As imagens mostram soldados russos correndo em todas as direções, tentando se esconder sem sucesso. Esse recuo humilhante demonstra que, mesmo as forças mais bem treinadas da Rússia, não estão seguras contra a superioridade tecnológica da Ucrânia. O que estamos vendo é uma nova era da guerra. A Ucrânia está usando tecnologia avançada para desmantelar as forças russas, forçando-as a recuar constantemente. Ataques cirúrgicos, emboscadas bem planejadas e a supremacia dos drones estão deixando os russos sem opções. A guerra na Ucrânia acaba de ter um dos dias mais devastadores para as forças russas. Um ataque de drones causou um verdadeiro caos, forçando até mesmo unidades de elite russas a fugirem do campo de batalha. Mas como isso aconteceu? Como a Ucrânia conseguiu virar o jogo e humilhar as tropas russas no próprio Defender of the Fatherland Day, um dos feriados militares mais importantes da Rússia? E mais, novos drones FPV já estão operando a 20 quilômetros dentro das linhas russas. O que isso significa para o futuro do conflito? Fique até o final, porque as imagens que você verá hoje mostram a destruição total das forças russas em tempo real. A primeira grande destruição aconteceu em Selidov, onde operadores ucranianos usaram um drone FPV com fibra ótica para atingir um estacionamento fortificado de veículos russos dentro de um abrigo de concreto. O impacto foi brutal. 2 veículos blindados BMP-1 e um caminhão foram completamente destruídos. Esse ataque não só eliminou equipamento crítico, mas também expôs a fragilidade das defesas russas contra ataques de precisão. O que deveria ser uma zona segura virou um cemitério de blindados. Mas isso foi só o começo. Uma coluna russa inteira, composta por 4 tanques e 4 veículos blindados BMP, foi aniquilada pela 3ª Brigada de Assalto Ucraniana. As imagens mostram o momento exato em que as unidades russas são completamente destruídas antes mesmo de conseguirem reagir. Esse ataque foi um golpe pesado para essa logística russa, que continua perdendo equipamentos em uma velocidade assustadora. E as perdas não pararam por aí. Magyar's Birds divulgou imagens da destruição de um tanque russo. O blindado estava protegido, mas nada foi suficiente para impedir sua destruição. A tecnologia dos drones ucranianos continua superando os sistemas de defesa russos, provando que até os veículos mais pesados não estão seguros no campo de batalha. Os números oficiais divulgados pelo Estado-Maior da Ucrânia no dia 23 de fevereiro de 2025 mostram o tamanho do desastre para a Rússia. Em apenas um dia, os russos perderam 1.180 soldados, 7 tanques, 12 veículos blindados, 54 sistemas de artilharia, um lançador de foguetes múltiplos, um sistema de defesa aérea e 117 drones. É um verdadeiro banho de sangue. Um dos piores dias para o exército russo desde o início do conflito. A artilharia russa também foi alvo de ataques precisos. No leste, 2 canhões D-22 e 2 D-30 foram destruídos, reduzindo ainda mais a capacidade russa de bombardear posições ucranianas. Isso mostra que a Ucrânia não está apenas resistindo, mas neutralizando sistematicamente as capacidades ofensivas do inimigo. Outro ataque crucial aconteceu na região de Kherson. Um veículo MTLB carregado com infantaria russa tentou se aproximar do rio Dnipro para lançar um ataque, mas foi rapidamente destruído por um único drone FPV. Além disso, um grupo de assalto russo usando ATVs foi emboscado por um drone FPV que aguardava pacientemente no solo antes de decolar e atingir seu alvo. Essa nova tática dos drones, operando como armadilhas camufladas, está tornando os avanços russos praticamente impossíveis. E se isso já parece um pesadelo para as forças russas, imagine ser atacado antes mesmo de conseguir lançar seu próprio drone. Foi exatamente isso que aconteceu quando operadores russos do Orlan 10 foram atingidos no momento em que se preparavam para lançar seu UAV. Esse ataque cirúrgico mostra que os ucranianos não estão apenas destruindo equipamentos,
mas também neutralizando os especialistas russos responsáveis pela operação dos drones. A guerra está entrando em uma nova fase, e a Rússia está perdendo soldados e equipamentos a um ritmo assustador. Os drones FPV estão transformando o campo de batalha e expondo cada vez mais as fraquezas do exército russo. Será que Moscou conseguirá reagir a essa nova realidade? Ou os ataques ucranianos continuarão desmantelando as forças invasoras uma a uma? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para não perder as próximas atualizações. Zelensky realmente renunciaria pelo futuro da Ucrânia? Sua declaração surpreendente gerou dúvidas e especulações em todo o mundo. Ele disse que sua prioridade é a segurança da Ucrânia agora, não daqui a 20 anos, e que poderia deixar o cargo em troca da adesão do país à OTAN. Mas será que isso é viável? E como isso poderia mudar o rumo da guerra e das relações internacionais? A fala de Zelensky reflete a pressão que ele enfrenta tanto internamente quanto externamente. Seu governo depende fortemente do apoio do Ocidente, e sua permanência no poder está diretamente ligada à continuidade desse suporte. Mas há um problema maior. A Ucrânia sequer está próxima de entrar na OTAN. Apesar do desejo de Kiev, obstáculos políticos e estratégicos impedem essa adesão. Os Estados Unidos e a Europa relutam em aceitar a Ucrânia no bloco por medo de provocar um conflito direto com a Rússia, que já alertou que consideraria isso uma ameaça existencial. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão exigindo algo que pode mudar o futuro da Ucrânia. Donald Trump quer que o país entregue minerais de terras raras como forma de pagar pela ajuda militar recebida nos últimos anos. Esses minerais são essenciais para a tecnologia militar e a economia global, e a Ucrânia tem vastas reservas deles. Mas Zelensky rejeitou essa ideia, dizendo que doações não devem ser tratadas como empréstimos. Isso coloca Kiev em uma posição delicada. Ou aceita o acordo para garantir apoio militar, ou arrisca perder parte da assistência americana em um momento crítico da guerra. Enquanto isso, Rússia e Estados Unidos estão em negociações. Donald Trump tem declarado que quer um acordo de paz para encerrar o conflito e melhorar as relações com Moscou. Se um acordo for fechado, será que os interesses ucranianos serão levados em conta? Enquanto isso, Donald Trump insiste que os Estados Unidos deram 350 bilhões de dólares para a Ucrânia. Mas o Congresso, liderado por seu partido, confirma que cerca de 170 bilhões de dólares foram alocados, dos quais 100 bilhões de dólares já foram usados, e cerca de 65 bilhões de dólares foram direcionados à ajuda militar. Com 80% desse valor indo para ser a indústria de defesa dos Estados Unidos, a situação fica ainda mais interessante. Quais são as verdadeiras intenções por trás dessa ajuda e como ela impacta a geopolítica mundial? No campo militar, Zelensky anunciou a criação de 18 novos corpos de exército, marcando uma transição significativa nas forças armadas ucranianas. Essa reorganização indica a fase final de uma mudança para um sistema de comando baseado em corpos, que visa aumentar a eficiência e a resposta das forças armadas ucranianas frente à agressão russa. Mas o que isso significa para o futuro da estratégia militar da Ucrânia e sua capacidade de resistir à invasão? Enquanto a guerra continua, Zelensky também deixou claro que os recursos naturais da Ucrânia não seriam entregues sem um custo. O que realmente está em jogo aqui? A Ucrânia pode pagar o preço de um acordo que compromete suas gerações futuras para garantir sua sobrevivência militar? Os Estados Unidos estão apenas buscando garantir sua própria segurança ou há interesses mais profundos em jogo? E qual será o futuro da Ucrânia após o fim do conflito, considerando as pesadas dívidas que o país terá que enfrentar? O custo da guerra vai muito além dos dólares. A destruição da infraestrutura, o impacto humano e o sofrimento das pessoas deixam uma dívida que não pode ser paga apenas com dinheiro. Mesmo com a ajuda financeira e militar, será que a Ucrânia conseguirá se reerguer de tudo isso? O que virá a seguir para esse país marcado por uma guerra devastadora e pela luta pela sua sobrevivência? À medida que esse conflito continua, uma coisa é clara. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão adaptando suas estratégias para sobreviver e vencer.
Novas alianças, como a potencial reunião entre Zelensky e Trump, somadas às inovações tecnológicas, como o uso de drones e armas antigas, mostram que a guerra está longe de terminar. Para onde vamos a partir daqui? Somente o tempo dirá. Mas o mundo está assistindo e aprendendo com cada movimento no tabuleiro de xadrez militar que é a guerra na Ucrânia. Esse foi o vídeo de hoje e eu quero saber qual sua opinião sobre os fatos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito. Tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.